Olá, pessoal, vamos lá, então, falar de inventário e partilha, tá? Então, hoje a aula é de inventário e partilha. Vamos falar da parte um pouquinho de procedimento, né? Falo de TCM, depois eu falo um pouco também das diferenças de inventário, arrolamento sumário e arrolamento comum, tá? Na verdade, a gente vai fazendo por exclusão. E aí você sabe quando que cabe cada um, se é inventário, se é arrolamento sumário, se é arrolamento comum. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos falar de inventário e partilha. Primeiramente, ó, inventário e partilha. E aí nós temos que ver, primeiramente, qual que é o foro competente. Primeiro, inventário e partilha é judicial, tá? Depois a gente faz o extrajudicial. Mas o judicial, qual que é o foro competente para propor uma ação no inventário, arrolamento sumário, não importa qual que é o foro. Hoje, atualmente, último domicílio do decujus. Último domicílio do decujus. Cuidado, hein? Que muita gente, às vezes, reside no interior e acaba vindo ser hospitalizado aqui em São Paulo. E aí ele acaba morrendo aqui em São Paulo em razão, dentro do hospital, né, em São Paulo. E às vezes a pessoa não sabe declarar, fazer a declaração lá na certidão de óbito e fala que o último domicílio era aqui. Ou seja, o hospital não é domicílio, né? É uma situação temporária só. O domicílio dele era lá no interior, né? Então, toma cuidado que às vezes sai errado e aí o juiz não vai aceitar o inventário lá no interior, vai ter que aceitar somente aqui em São Paulo, fazer uma retificação. Então, cuidado na hora de fazer essa declaração. Veja onde, não é onde ele morreu ou onde ele estava em último lugar. É o último domicílio dele. Qual que era o último domicílio? Ah, no interior. Ele veio aqui se tratar e acabou morrendo aqui, mas não é o último domicílio dele aqui. Era lá no interior, né? Ou às vezes veio passear, alguma coisa assim. Bom, o foro competente é o último domicílio de decujus. Essa é a regra, hein? É a regra. Esse está lá no artigo 1785 do Código Civil. E depois nós temos algumas exceções, né? E se ele não tiver domicílio certo? Esse autor de herança, ele tinha vários domicílios. Tinha um domicílio em São Paulo, na Bahia, no Amazonas, no Rio de Janeiro. Era um caixeiro viajante, era palestrante, fica para lá e para cá. E agora? Qual que é o local do óbito? Ou seja, desculpa, qual que é o local para propor de inventário? O foro competente. Qual que é o foro competente? Ele tinha vários domicílios. É no último domicílio, mas ele tinha vários e agora? Aí vai para as exceções. Primeira exceção, está no artigo 96, parágrafo único, inciso 1 do CPC. E fala que é onde estão localizados os bens. Local dos bens. Mas o infeliz não tinha domicílio certo e tinha bens em vários locais. Bens em São Paulo, bens na Bahia, bens no Rio de Janeiro, e bem também ele tinha um monte. Bens e bem, né? Benzinho, para lá e para cá também, tudo misturado, né? E agora? Segunda exceção, não é qualquer um não, e não é o de maior valor também, tá? Segunda exceção, artigo 96, artigo 96, inciso 2, parágrafo único. Desculpa, parágrafo único, inciso 2 do CPC. Artigo 96, parágrafo único, inciso 2 do CPC, diz lá. Local do óbito. Aí é o local do óbito. Tá? Morreu em Tocantins, não tinha nada em Tocantins. Teoricamente é lá que teria que ser feito o inventário. Tá? É claro que o advogado sempre vai dar um jeito, né? Quem foi que falou que ele não tinha domicílio certo? Lógico que ele tinha. Onde ele morava? Do lado do escritório do advogado. Mais especificamente no escritório do advogado. Né? Ele vai fazer o que lá em Tocantins, né? Se não tem nada. Mas, se você quiser passear, você vai falar assim, não, tem que ser lá mesmo. Tem que ficar no Hotel Palace uma semana lá para fazer a peça e fica no hotel lá. Bom, lógico, para que vai até lá? Né? Mas a regra seria essa. Por exemplo, num concurso público, num exame de ordem, é logo que você tem que responder local do óbito. Mas, na prática, não é funcional, né? Não é funcional. Deveria trazer para onde que ele realmente tinha o último domicílio, onde ele não tinha domicílio, né, o último domicílio, mas pelo menos onde que ele ficava, né? Algum lugar ele ficava, tá? Ou na casa da mãe, na casa do pai, sei lá eu, né, na casa dos filhos, tá? Poderia indicar qualquer um deles, mas a gente sabe que teoricamente seria local do óbito, hein? Local do óbito. Bom, esse é o foro competente, tanto para arrolamento, inventário e arrolamento, os dois arrolamentos, sumário e arrolamento ordinário e inventário e partilha. Tá? Agora, qual que é o prazo? Agora começa a confundir um pouquinho, vou falar do ITCM. Ó. Aqui em São Paulo, tá? Qual que é o prazo para propor ação no inventário, arrolamento sumário e arrolamento comum, hein? Qual o prazo?
Hoje, o prazo é de 60 dias. No Código Civil de 16, falava 1 mês. No Código de Processo Civil, que é de 73, falava 30 dias. O Código Civil de 2002, se você pegar o artigo 1796, o Código Civil de 2002, fala que é 30 dias também, 30 dias. Mas por que 60? Nós, aqui em São Paulo, os advogados de São Paulo, sempre aplicou 60 dias, por causa da lei estadual. Mas, hoje, no Brasil todo é 60, por quê? Veio essa lei aqui, ó, lei número 11.441/07, é a do extrajudicial. Lembra do extrajudicial? Essa é do inventário extrajudicial, ou chamado administrativo, tá? A lei 11.441/07 é aquela que acabou autorizando, né, hoje o inventário, separação e divórcio administrativo, ou seja, no cartório de notas, tá? E ele alterou o artigo 983 do CPC. Alterou o artigo 983 do CPC para 60 dias. 60. Aí ficou 60. Então, hoje, com esta lei de 2007, alterou o artigo 983 do CPC para 60 dias. Então, todo o território nacional ficou 60 dias. E uma coisa legal, não é? Uma novidade. No novo CPC, sabe quanto que é o prazo? 2 meses. 2 meses. Tudo foi aplicado em dias. Agora está retrocedendo tudo em meses novamente, que a gente sabe que em dias é mais justo do que 2 meses. Meses, se você morreu dependendo de algum mês, você perdeu dias. Ou você ganhou dias, né? Agora, 60 dias não. É contado de forma útil, né? 60 dias. Portanto, esta é mais justa do que 2 meses. Porque 2 meses, se for, por exemplo, fevereiro, só tem 28, perdeu 3 dias. Né? Então, aí depende. Tem que ter sorte até para morrer. Tem que morrer num mês bom agora, né? Mês bom. Então, o que era em meses antigamente, transformou-se em dias e agora retrocedeu no novo CPC, que vai entrar em vigor em março de 2016, para 2 meses. Tá? Mas hoje ainda é 60 dias. Tá? Mas aqui em São Paulo não vai ter problema. Em São Paulo, a lei estadual sempre foi 60 dias. Desde a década de 60. Sempre foi 60 dias. E por que nós, advogados paulistas, sempre aplicávamos a lei estadual e não aplicava a lei federal, que falava 30? Porque a lei federal, que é o Código Civil e o Código de Processo Civil, que falava o 30, não aplica multa, não tem multa. Pode ver, se passar o prazo no CPC e se passar o prazo no Código Civil, não tem multa, lá não diz multa nenhuma, né? Não aplica-se multa nenhuma. Agora, na lei estadual, que trata-se do ITCM, se não propor em 60 dias, tem uma multa. Por isso que nós, advogados paulistas, sempre aplicávamos a lei estadual, por causa da multa. Então, não fazia em 30, fazia em 60, não tinha multa aos 30. Agora ficou tudo 60, mas a lei estadual é que tem a multa. Então, por exemplo, o novo CPC vem para 2 meses, tem que ficar atento, por quê? São 60 dias pela lei estadual, hein? Pela lei estadual são 60 dias. E a multa corre dos 60 dias, não corre de 2 meses. Tá? 60 dias, que no CPC não tem multa. Então, vamos colocar aqui, ó, o prazo. O prazo aqui em São Paulo, hein? No estado de São Paulo, porque depende do estado, hein? A maioria é 60, tá? Mas depende do estado, tá? Depende do estado. A maioria acho que ficou 60 por causa da lei federal que acabou colocando 60, tá? Mas aqui em São Paulo, se você não propor ação de inventário, arrolamento sumário, arrolamento ordinário em 60 dias, multa de 10% sobre o ITCM. 10% sobre o ITCM. Não é sobre os bens, é sobre o ITCM, tá? ITCM. Ou seja, a regra que é 4%, o ITCM, você joga sobre o valor venal ou aqui na capital o valor referencial, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e saindo o valor, você aplica os 10% ainda, tá? De multa. Passados 180 dias, aplico 20% sobre o ITCM. 180 dias, aplico 20%. Passou 180, 20% de multa. Mais tabela Selic, hein? Olha, tem muita gente que morreu na década de 90 e está fazendo inventário agora. Olha a multa que tomou já aqui, tá? E hoje, depois aí da Lei Covas, que é essa que você tem que preencher a declaração de bens no posto fiscal eletrônico, tem mais 2 multas, hein? Mais 2 multas que eu vou mostrar. Já que eu estou falando em multa, vamos colocar aqui, tá? Vou colocar aqui na lei estadual, mas vou colocar as leis estaduais também daqui a pouquinho. Aqui, mais uma
multa que nós temos, isso depois de quem morreu em 2001, tá? 2001 para cá. Quem morreu em 2001 para cá tem mais essas duas multas aqui, ó. Então, 2001 para cá. Ó. Quem morreu em 2001, tá? Até hoje, tá? Tem mais uma multa. A multa dos 180 dias. Ou seja, da abertura da sucessão. Abertura da sucessão. Até o recolhimento da abertura da sucessão até o recolhimento, o prazo é de 180 dias também. A abertura da sucessão é a data da morte, tá? Morreu, tem 180 dias para recolher o ITCM. Se não recolher o ITCM, nos 180 dias, 0,033 ao dia. Ao dia, tá? Limitado em 1% ao mês, limitado em 20% no máximo, tá? Por exemplo, mais de 20 meses até 20%. Não aplica-se mais que isso, é limitado aos 20%, tá? Então é 1% ao mês, 0,033 ao dia, dá 1% ao mês, e é limitado nos 20%. Então passou de 20 meses, não tem problema que é até 20%, mas tem a tabela Selic, hein? Porque a correção é pela tabela Selic, correção monetária. Então, ó, de 2001 para cá, tem mais essa multa, mais essa, hein? Morreu, você tem 180 dias para recolher. Se não recolher 180 dias, não tem. Ah, mas o juiz não determinou. O juiz, já faz um ano, ele não determinou para recolher o ITCM. Bom, aí você pede a isenção da multa, porque o processo demorou. Pode pedir? Pode. Tenta pedir para o juiz. Se já passou 180 dias e ele ainda não determinou o recolhimento, na hora que você vai recolher, vai perguntar. Vai sair lá uma caixinha, né? Uma mensagenzinha na hora de fechar. Houve isenção da multa dos 180 dias pelo magistrado? Aí, se houve, você coloca assim. Então, é importante você pedir para o juiz antes. Tem juiz que concede, porque ele viu que o processo aqui demorou. Mas tem juiz que fala o seguinte, que eu já tive caso assim. O juiz fala o seguinte, o problema é seu. Quem mandou você não recolher? Não precisava aguardar eu mandar determinar recolher, fazer o recolhimento. Eu não sou obrigado a eu determinar e você me aguardar. Você poderia ter recolhido antes. Morreu, você sabe que a lei fala que tem 180 dias para recolher. Se você não recolher em 180 dias, perdeu o prazo, 0,033 ao dia, limitado nos 20%. Então pode chegar até 20%, hein? 20 mais 20, 40 já aqui, tá? Se você tomou tudo isso, hein? Tá? Ó, esse aqui é da propositura da ação, hein? Ó. Aqui é propositura, essa aqui é do recolhimento. Olha, vou falar uma coisa para vocês, que ó, muita gente está tomando multa já agora, hein? O site foi reformulado, o nosso site da Receita, da Fazenda, do Estado, foi reformulado no finalzinho de 2014, dezembro de 2014. Tá? E aí, naquele preenchimento do extrajudicial, nós só tínhamos uma multa, que era essa daqui, ó, do recolhimento. Porque não tem propositura de ação. Existe propositura de ação? Não tem. Lá no cartório, como você vai propor ação? Tem protocolo lá? Não. Então só tinha uma multa, era dos 180 dias. Você tinha que recolher num prazo de 180 dias, sob pena de multa de 0,033 ao dia. Só essa. Com o site reformulado, está pegando essa multa aqui, tá? Ou seja, você tem que pedir um protocolo para o escrevente, para o tabelião. Me dá um protocolo que eu já dei entrada aí. Porque senão vai tomar multa, tá? Então, você teria que terminar, na verdade, o inventário em 60 dias, para não tomar multa. Porque ela não é extrajudicial, é na hora, né? Se você tiver toda a documentação, ele lavrou já a escritura pública no inventário, ele é só assinar. Está feito o inventário. Você faz na hora, se quiser. Tá? Levou toda a documentação, então não poderia passar 60, senão vai tomar multa de 10 também. E já está aplicando automaticamente, hein? Só que isso, quem vai preencher hoje é o cartório, tá? Teve um decreto do Alckmin, que foi em 2011, e ele colocou que hoje o cartório ele é responsável pela apresentação da declaração do posto fiscal eletrônico. Ou seja, quando você faz judicialmente a declaração fiscal, né, dos bens para ser homologado no posto fiscal, entende? A declaração eletrônica, e você não leva no posto fiscal para ser homologado, para você poder recolher, no cartório de notas, quando você faz o extrajudicial, é o cartório que faz. E ele emite a guia e você recolhe. E fica arquivado no cartório, não precisa levar no posto fiscal. Tá? Então, o da escritura pública hoje não precisa levar mais no posto fiscal. O cartório está responsável pelo preenchimento
e depois passar a guia para o cliente e o cliente recolher. Tá? Então, ele vai ficar arquivado no cartório sob a responsabilidade do cartório. Tá? Agora, o judicial não. O judicial você tem que ir né? Até o posto fiscal. Até eu falo, não é o advogado que tem que ir. Por isso você tem que explicar bem para o cliente, hein? O cliente fala assim, doutor, quando vai sair o inventário? Aí eu falo assim, com ou sem imposto fiscal? Ah, por que com ou sem imposto? É porque sem imposto fiscal é X. Com imposto fiscal é X mais Y. Eu tenho que cobrar minha diligência que vai até lá, não é? Que não é trabalho do advogado ir no posto fiscal. Isso é trabalho até de um despachante que faz, né? Não é do advogado. Ou a própria parte, pode, eu até falo. E eu até indico, ó, você quer fazer? Faz lá, eu te ensino a preencher, e você leva no posto fiscal, é tranquilo. Tá? Aí ela fala assim, eu quero 100 imposto, eu quero 100, que é mais barato, né? Só X, né? Aí ela vai até lá no dia seguinte. Aí ela chega no posto fiscal, ela volta no escritório desesperado. Eu quero quero X mais Y, tudo bem, eu pago. Para dar valor. Para dar valor, porque não é o trabalho do advogado, entendeu? E se você não fala isso na hora da contratação, o que acontece? Ele vai falar, doutor, isso está tudo embutido, ué. Você me cobrou um valor, está embutido. Não sei se ele tem razão, porque você não explicou direito mesmo, né? Porque quem sabe que vai ter que ir no posto fiscal? É você, advogado, ele não sabe. Ele, cliente, não sabe que tem que ter o posto fiscal. E fazer tudo aquilo lá que a gente sabe que é difícil. Não é fácil, né? Você precisa preencher, que já é ruim o preenchimento, e a responsabilidade é sua do advogado quando você preenche, e leva até o posto fiscal para homologar, e tem que estar de acordo que está o processo. E você assina um termo de responsabilidade. Você vai assinar um termo de responsabilidade sem ganhar? Eu acho que tudo tem um preço, até a responsabilidade que você está fazendo. Né? Porque se você errou, o cliente vai te cobrar depois. E você nem cobrou dele, olha. Então, é bom explicar para o cliente, na contratação, que vai ter esse serviço de posto fiscal eletrônico. E depois, lá no posto fiscal, fazer a homologação. Que às vezes tem que voltar 2, 3 vezes lá, hein, que dá errado. Tá? Em São Paulo é mais tranquilo, porque é perto. Perto não, né? Não é tão perto. Parece que o do João Mendes não está mais aqui, está lá no Tatuapé. Lá para o Tatuapé. Né? Então já não é tão perto. Né? Agora no interior é pior, porque tem alguns lugares do interior que tem central. Campinas Central, Santos Central. Não é em todos os lugares do litoral que tem, é só em Santos. Não é toda a região de Campinas que tem, é só em Campinas. E aí a pessoa tem que viajar para ir até lá. Já pensou? Então você tem que explicar isso para o cliente, hein? Até uma dica para vocês, para não ter problema lá na frente, hein? Isso eu falo para todos os advogados quando eu leciono aqui sucessões. Porque tem que ficar esperto, senão daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Você não cobrou nem tão bem, e daqui a pouco você tem que fazer todo o serviço aí. Tá? Que não seria do advogado. Se ele quiser ele fazer, ele faz. Não precisa ser advogado para fazer. Tá? Até um despachante faz. Mas despachante não cobra? Cobra. Cobra, porque tem que pegar fila, tem que ficar lá. Perde a tarde toda. Né? Tem que mostrar. Assim, eu falo, tem que ter transparência com o cliente, entendeu? Transparência com o cliente. Tendo transparência com o cliente, ele não vai achar ruim. Porque você foi honesto e falou que tem que fazer isso. Ué, e até deu disponibilidade para ele. Você quer fazer, você faz, não tem problema. Né? Bom, é transparência. Tendo transparência é muito difícil o cliente achar ruim. Tá? Então, abertura da sessão, 180 dias. Essa é a segunda multa. A terceira multa, hein? A terceira multa. O juiz despachou. R despacho. Então, só concluindo, tá? Tem juiz que não isenta da multa, não, hein? Ele vai falar, o problema é seu, quem mandou não recolher? Você já sabe? Morreu, tem 180 dias para recolher. Se ele morreu, tem 180 dias para recolher. O problema é seu se não recolheu. Multa. Tá? Não isento, não. Agora, tem juiz que isenta. Eu já vi também isentar juiz. Tá? Aí o juiz despachou. Recolha-se. Despacho de recolhimento. O juiz determinou o recolhimento. Ó. Recolhimento do ITCM. Tem 30 dias para recolher, tá? 30 dias para recolher. Sob pena de multa de 0,033 ao dia, limitado aos 20% de novo. Então, se o juiz despachou, você tem 30 dias para recolher. Se você não recolher em 30 dias, vai tomar multa de 0,033 ao dia, limitado aos 20%. Se você tomar todas elas, 20, 60%. É melhor falar para o governo toar os bens. Nem vou fazer inventário, quer ficar com tudo, fica com tudo já. Tá? 60%, pô, é mais, né? É muito. E ainda fora a tabela Selic, né? Que isso aí é uma bola de neve, né? Uma bola de neve, tá? Juros, né? São juros. Juros direto. Juros tem correção e tabela Selic. Tabela Selic tem os juros, né?
São juros mais a correção, hein? Que entra lá. É bastante. Ó, quem faz o cálculo? O próprio sistema. Na hora que você vai colocando as datas, o próprio sistema já calcula com a multa. Daqui a pouco você vai ver o tanto que tem de recolhimento. Puxa, eu já vi aí um ITCM que era 10, 20 mil reais, virou 60. Porque faz 10 anos já. Mais de 10 anos que não recolhe. Virou 60. De 20 mil, virou 60. Por causa das multas, mais os juros que vai correndo. Imagina, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas vai mesmo, tá? É tudo automático lá no sistema do site da Fazenda, tá? Do Estado. Isso aqui em São Paulo, tá? Aí uma outra situação importante que eu já vi advogado, um colega errar, e aí complicou para ele, né? O ITCM ele é estadual. ITCM é estadual. Estadual, tá? Portanto, os bens localizados, bens imóveis localizados em São Paulo, você preenche essa aqui que eu falei para vocês, essa aqui. Agora, os bens que estão em Goiás, os bens que estão no Mato Grosso, os bens que estão em Minas, os bens que estão no Rio, você tem que recolher lá. Você tem que fazer o preenchimento do posto fiscal lá. E aí tem que ver o trâmite de lá. Então, um cliente, o herdeiro, que está recebendo um patrimônio que o pai deixou bens imóveis em vários locais do Brasil. Puxa, um em cada um, hein? Às vezes você tem que ir até lá, por exemplo, São Paulo. São Paulo faz pela internet, mas você tem que fazer fisicamente depois aqui. Você faz pela internet, mas depois se a pessoa é de Minas, tem que vir aqui fazer fisicamente o protocolo. Tem estado que também é assim. Ó, Goiás, Mato Grosso, é o próprio fiscal que faz o valor do imóvel, sabe? Eles fazem a avaliação. Tá? Aqui não. Aqui, no estado de São Paulo, as leis do ITCM falam assim, é o valor referencial ou venal, sempre o maior valor. Nós sabemos que o estado de São Paulo, a maioria não tem valor referencial. O que a gente sabe que tem valor referencial? Capital. Capital tem valor referencial. Por exemplo, valor venal é 400 mil, valor referencial 800. É sobre o valor referencial que tem que recolher o ITCM, tá? Sempre maior valor. Agora, a maioria dos municípios é tudo venal. Você recolhe o 4% sobre o valor venal. Aqui na capital é sobre o valor referencial. Tá? Referencial. Em Goiás, que eu fiquei sabendo, e também em Minas, o fiscal vai avaliar. E ele faz o valor de mercado. E é o porcentagem do valor de mercado. E estão falando que eles estão avaliando lá em cima. Senão você tem que impugnar. Impugnar o fiscal. Está avaliando. Imagina, olha só. Absurdo. Lógico que ele vai puxar a sardinha para o lado dele, né? Avaliar para mais, não avaliar para menos. Para mais, para pagar mais imposto. Né? Não, então, dizendo que estão avaliando tão alto que na hora de vender não vende por esse valor. Vende sempre menos. Então, está pagando imposto a mais, de bobeira. Porque não vai vender por esse valor, pô. Né? Então, é ruim, né? Porque assim, eu entendo que o fiscal ele não tem competência. Competência tem porque o governo determinou. Mas ele não tem, vamos dizer assim, como que se diz? Qualificação, Ele não tem qualificação para fazer isso. Então, como que ele não é engenheiro, muitas vezes, o fiscal? Ele não é arquiteto para saber quanto que tem a metragem, quando faz o cálculo do metro quadrado, das benfeitorias, ele não sabe. Como ele faz? Ele bate o olho e tudo bem? Coloca o valor que ele quer? Então, aí eu entendo, não tem. Competência ele tem que o governo determinou, né? Pela lei, mas assim, qualificação ele não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Tá? Então, vem muita impugnação. Só que essas impugnações acabam atrasando o processo, né? Você impugnou. Você acha que vai decidir em 30 dias? Não, vai decidir em 6 meses. Tudo demora. 6 meses. Pronto. Atrasou 1 ano já o processo, porque o processo ficou parado até você entrar lá de novo. Acabou. Administrativo, às vezes demora 6, 1 ano também. Tá? Bom, aqui em São Paulo, como é que faz? Então, o ITCM é estadual, hein? Os bens, se tem vários bens imóveis em vários locais, aí em cada estado tem que ser recolhido, hein? Cada estado. Aqui em São Paulo, esse decreto que eu falei, que é de 2011, o governador, ele falou o seguinte, quando for fazer o extrajudicial, e você tem, por exemplo, um automóvel de Curitiba, você tem que recolher o ITCM aqui. Eu falo que os bens móveis eu recolho aqui, do extrajudicial, aquele do extra. Você recolhe aqui, olha só. E aí você recolheu aqui. Eu quero ver se lá em Curitiba, na hora de você transferir para o nome dos herdeiros, se eles não vão pedir também o recolhimento. Quer ir lá?
Você entendeu? Está tendo uma bitributação, né? Mas o decreto é 50 mil e pouco de 2011, do governador Alckmin, e ele acabou falando que se os bens móveis, né, for fazer inventário extrajudicial, recolhe também em São Paulo. Não importa de onde ele está registrado, mas tem que recolher em São Paulo também. Só os imóveis que é cada estado, tá? Cada estado que você tem que fazer o recolhimento. Tá? Então, eu posso entrar com o inventário aqui, porém, fazer os recolhimentos em cada estado, que cada bem é um lugar. E eu já vi colega fazer assim, recolheu 25 mil reais de TCM. E os imóveis eram tudo em Minas. E fez no site da Fazenda do Estado de São Paulo. Os imóveis eram tudo em Minas, recolheu 25 mil reais. Perdeu o dinheiro, né? Vai ter que pedir restituição para o governo. Quero ver ele devolver 25 mil reais agora. É nosso, já falou agora, já é nosso, né? Já foi para o Estado, já é dele. E aí vai ter que entrar com uma ação de repetição, vai entrar no precatório, e aí? Não vai receber nunca mais. E vai ter que recolher em Minas, porque senão não vai sair o inventário. Não sai o inventário. Tá? Bom, aí uma dica importante, hein? Isso eu até falei na pós-graduação, aí é legal para vocês, ó. Muitos alunos, muitos colegas, né, que fazem inventário, o processo de inventário fica parado, arquivado, por quê? Porque os herdeiros não têm dinheiro para recolher TCM. Eles não têm dinheiro para recolher TCM. E aí fica parado. E você fica com esse problema, né? Fica parado no processo, arquiva o processo, você fica com o processo pendente, o advogado. Eu não gosto que eu ficar com o processo pendente, eu quero que acabe logo e pronto, e arquive. Mas já julgado, entendeu? E eu já entregue o formal de partilha, a carta de adjudicação. Aí eu falo o seguinte, você pede a extração do formal de partilha. O juiz vai falar assim, não, tem que recolher o ITCM primeiro. Agrava, porque eles não. Tá? Não é obrigado você recolher o ITCM para sair o formal de partilha. Você fala que você vai recolher na boca do caixa, entre aspas, tá? Você vai recolher na hora do registro. Na hora de fazer o devido registro, o formal de partilha tem que sair. Eu estou com o formal de partilha na mão. Eu vou recolher, não estou negando em recolher TCM. Só que na hora de registrar vai precisar. O próprio cartório de registro de imóveis vai falar assim, você recolheu o ITCM? Ele vai olhar no formal de partilha, não. Se não recolher, ele vai falar, tem que recolher agora para registrar, senão não vai dar. Acabou. Não tem porquê, você não vai fraudar. Você não tem como fraudar. Vai passar pelo registro ainda. Então, é importante você, muitas vezes, pedir para o juiz expedição do formal de partilha, mesmo não podendo, excelência, eu quero que o senhor expresse o formal de partilha, mesmo não pagando o ITCM. Porque o ITCM vai ser pago no registro, quando o registro. Pronto. Se ele não der, agrava que o tribunal tem dado. Tá? Bom, você eliminou um processo da sua vida. Por quê? Extraiu o formal de partilha, você entregou para o cliente mediante recibo, acabou. Ele que se vire depois, o processo acabou. Ele que se vire para recolher depois e registrar. Entendeu? Você terminou o processo. Agora, você fica com um processo pendente. Quantas vezes você já pegou um processo de alguém que está lá parado, por quê? Porque não recolheu o TCM. Né? Um monte, assim. Um monte. E aí ficou parado de bobeira, entendeu? Se já dava para terminar e ter feito lá, pedido expedição de formal de partilha. Porque é mais fácil. Até o judiciário se livra do processo. Vai ficar um processo arquivado pendente de andamento, até o judiciário se livra. Né? Se os juízes começassem a ser mais esclarecidos nesse sentido, puxa, não é que a gente quer burlar, não é para burlar. Na hora do registro vai pagar, nós vamos pagar o ITCM. Não tem como não. O registro de imóveis não registra não, você acha? Imagina, não tem como registrar sem o ITCM. Tá? Bom, e se quiser colocar atenção, recolher o ITCM na hora de registrar, tudo bem, pode colocar. Mas que extraia o formal de partilha para mim. Né? Bom, é importante isso. Essas são as multas, então, do Estado de São Paulo, e esses são os prazos aqui no Estado de São Paulo. Tá? Agora vou colocar as alíquotas que nós temos aqui em São Paulo para recolhimento do ITCM, e aí eu vou colocar para vocês todas as leis do Estado de São Paulo que nós temos. Tá? De São Paulo, hein? Porque dos outros estados não há como saber de todos, né? Todos. Muitos estados, tá? E aí não tem como saber de todos. Mas você vai se aprofundar, né? Caso tenha um imóvel que é de outro estado, você vai ter que estudar a lei do estado daquele lugar. Mas eu vou dar um exemplo aqui nosso, porque daí fica fácil para você, que o trâmite é a mesma coisa, tá? É bem parecido de todos aí. Tá? As alíquotas são diferentes, hein? Aqui em São Paulo hoje está em 4%.
parece que o Paraná mudou para 8 já, tá? O teto é 8, tá? São Paulo sempre foi 4. O teto é 8. Minas sempre foi 3, tá? E Paraná, 8. Eu dei aula em Goiânia a semana passada, e eles falaram aos alunos que vai aumentar em janeiro para 8 também. Todo mundo está aumentando o teto já, 8. E tem aí, parece, um projeto, né, de lei que quer aumentar para 20. O teto ir para 20. O teto é para 20. Olha, e eu não duvido, tá? Eu não duvido que vai aumentar. Sabe por quê? Quem reclama? Já morreu, o morto reclama. Ele já morreu. O herdeiro reclama. O herdeiro está recebendo. Pagar 8% para ele é menos 92, ou seja, menos 8. Vai receber 92 ainda por cento. Herdeiro está recebendo. Ele quer pagar logo para receber patrimônio. Então, não tem muita reclamação, entendeu? ITCM não tem muita reclamação. E pode ser, né, até saiu na Folha de São Paulo, que ia aumentar para 20%. Por isso que muita gente começou a fazer planejamento sucessório aí. Muitos advogados, né, fizeram bastante planejamento para os seus clientes aí. Planejamento sucessório. Bom, então vamos falar aqui, ó, das leis do Estado de São Paulo, tá? Vamos começar com essa lei aqui, a lei número... Deixa eu colocar lei estadual, para vocês não terem problema aqui, tá? Lei estadual. Lei estadual, número... 95/91/66, 95/91/66. Depois nós tivemos a lei estadual 10.705/00, lei Alckmin, desculpa, lei Covas, a gente brinca, né? Fez para ele mesmo, morreu logo em seguida, né? Sancionou em dezembro e morreu em fevereiro do ano seguinte, né? E ele que colocou hoje essa questão do posto fiscal eletrônico, preencher pela internet, ou seja, a fiscalização já vem na forma eletrônica. Porque muita gente burlava mesmo, hein, na outra lei. Ninguém pagava multa, porque o arrolamento sumário não tem procurador. O procurador não entra, ele não é citado só no inventário. O arrolamento, você não tem procurador, e nem fiscal entrava. Então, o que acontecia? Você perdeu o prazo, você recolheu o ITCM simplesmente, sem multa, e o juiz não falava nada também, porque o juiz falava, antigamente o juiz era juiz, né? O juiz falava assim, eu sou juiz, não sou fiscal. E ele homologava. Hoje não, hoje o juiz olha tudo, né? Além do serviço dele, ele quer fazer o serviço fiscal. E olha lá, olha só, alguém está faltando aqui, não vai dar não, tem que fazer recolher. Né? Benefício de justiça gratuita, tem que ver imposto de renda, se não tem imposto de renda não vai dar. É aquele negócio, hoje está fiscalizando. Hoje o juiz está sendo fiscal também. Tá? Então, naquela época tinha muita, infelizmente, fraude mesmo com o governo e acabou não recolhendo a multa. Por isso que o Covas acabou mudando, fazendo o posto fiscal eletrônico, que você fiscaliza você mesmo. Que você tem que levar no posto fiscal. Então você fiscaliza você mesmo. E aí veio a lei Alckmin, lei estadual, número 10.992/01. E o decreto dele é um decreto estadual, tá? Decreto estadual, número 46655/02, tá? 46655/02. Todas elas, eu costumo dizer que está em vigor, apesar de uma falar no último artigo que está revogando a outra. Revoga-se a lei anterior, revoga-se a lei anterior. Mas eu falo que todas estão em vigor, por quê? Porque o fato gerador no inventário, o fato gerador na sucessão, aqui no tributo na sucessão, é a data da morte. É a data da morte. Eu não posso aplicar um tributo de 2001 numa pessoa que morreu em 1980, se não existia nem a lei. Porque existem muitos inventários que você está entrando hoje e a pessoa morreu em 1990. Ela morreu em 1980 e você está entrando no inventário hoje. Só que o tributo é lá de trás, não é agora. Então, para ficar fácil, e era assim, dessa forma, pode ver que todas essas leis, todas elas, foram sancionadas em dezembro, 29 de dezembro. Porque a lei era o seguinte, a lei falava, lei tributária, que sempre iria entrar em vigor no ano seguinte. Então, para que ele ia publicar em janeiro? Para o povo ficar batendo um ano e até arguição de inconstitucionalidade para não conseguir. Não, ele já fazia 29 de dezembro. 29 de dezembro está todo mundo em férias, Natal, Ano Novo, feliz, com 13º, 14º. Ninguém está nem aí, né? E 29 publicava.
E aí já dia 1º já estava vigorando a nova lei e você não sabia. Só ia ficar sabendo depois do carnaval. E aí já foi. Já estava em vigor a legislação. Todas elas 29 de dezembro, tá? Então é sempre o ano seguinte. Então vamos contar dessa forma, sempre o ano seguinte. Então eu aplico essa lei de 66 para quem morreu, ó. 1967 a 2000, ó. Não é a lei 2000? Para quem morreu entre 1967 a 2000, eu aplico a lei 9.591/66. Esta lei não preciso preencher no posto fiscal eletrônico, hein? Se o juiz determinar, ele está equivocado. Não é posto fiscal eletrônico. Esse aqui você preenche naquela guiazinha DARI, que antigamente era GARI, que antigamente era TSEC. Vocês pegaram isso? Era a guiazinha rosa? TSEC? Chama TCEC. TSEC, rosinha. Era. O negócio tá feio, tá ficando velho. Era TSEC o negócio. Daí virou GARI e agora DARI, tá? Que é o código 028. 028 é o causa-mortes, tá? Você recolhe lá. Ou seja, você pega lá os 4%, depende do contador, tem juiz que manda para o contador e o contador fala assim, você vai recolher sobre o valor venal atual. Então ele pede para juntar o valor venal atual, você pega os 4%, ele pega os 4% e a multa, tá? Se você perdeu o prazo, né? A pessoa morreu em 2000 e você está fazendo o inventário dela hoje, ela pede o juiz normalmente vai pedir para juntar o IPTU, né, o valor venal desse ano, e aí ele vai jogar os 4% mais a multa, tá? Mais a multa. O contador faz o cálculo todo, tá? Hoje é difícil de passar, hoje vai ficar com a multa, mesmo só na DARI, hein? Mesmo só na DARI. Antigamente você fazia o cálculo, preenchia e recolhia, acabou, passava, né? Hoje não, o juiz manda para o contador, para ver se está certo ou não, tá? Então, isso que eu estou falando, está fiscalizando, né? Então o juiz está fiscalizando hoje os impostos, os tributos aí. Então, entre 1967 a 2000, você recolhe nessa guia, não tem muita dificuldade de preencher lá na posto fiscal eletrônico. E qual que é a alíquota? A alíquota é de 4% sobre bens imóveis. Nesta época aqui, somente sobre bens imóveis recolhia. Hoje recolhe sobre tudo, hein? Móveis, dinheiro, tudo, hein? Naquela época, entre 1967 e 2000, quem morreu nessa data? 4% sobre bens imóveis, só. Só os imóveis que recolhia ITCM, só os imóveis. E era somente ITCM, né? Depois que veio o ITCM-D, que o D de doação. Doação também entrou junto no ITCM. Doação passou a ser do Estado também, tá? Que ITBI é da Prefeitura, né? ITBI é da Prefeitura e o ITCM-D é do Estado. Tanto causa-mortes como doações, é tudo do Estado tributo hoje, tá? Essa é a diferença. Bom, só lembrando, hein, que aqui em São Paulo eles pedem o valor referencial, mas nessa época não, hein? Essa época a lei falava valor venal. E dá diferença com o referencial, nós sabemos, hein? É muito mais alto o referencial aqui em São Paulo. É tudo venal aqui, hein? Venal, 4%. Bom, a outra lei é a Lei Covas. Aí a Lei Covas, em 2000, né, que ele acabou sancionando e publicando, para ter vigência quando? Em 2001. E logo em seguida ele morreu e o Alckmin mudou já a legislação. Então, só para quem morreu em 2001 aplica a Lei Covas, tá? Só para quem morreu em 2001 aplica a Lei Covas, aqui, ó. Só 2001. Esse aqui é terrível, hein? Eu vou fazer até aqui do lado, hein? É terrível essa situação. Olha o que ele fez. Ele fez efeito cascata, sabe? Ele fez escalonamento. Ele fez assim, ó, no artigo 6º, primeira vez que um governo em São Paulo dá isenção no ITCM, foi o Covas, tá? E ele colocou no artigo 6º, colocou no artigo 6º assim, bens até 7.500 UFESPs, bens até 7.500 UFESPs, isento. Bens até 7.500 UFESPs está isento, não paga nada. Hoje a UFESP nós sabemos que está 23, né? Vamos supor que é 20. Ou seja, bens até 150 mil isento não paga. E o interessante, você tirava a meação também. Por exemplo, eu tive um caso assim em 2001. Naquela época a UFESP era R$10. Então até 75 mil está isento. O imóvel valia 120. O imóvel valia 120 mil reais de valor venal. Só que a minha cliente era viúva meira. Viúva meira, eu tirei 60 mil, não tirei? Se é 120 mil que vale, eu tirei 60 que é dela. É dela. Paga imposto? Não, já era dela. Dos outros 60 eu joguei para o ITCM.
Os outros 60 que realmente vai fazer a sucessão. Portanto, ITCM, 60 mil, R$10 ao FESP, 75 mil isento. Dava isenção. Hoje não dá mais, tá? O do Alckmin mudou, tá? Do Alckmin mudou. Você viu que aqui era bens até 7.500 o FESP. Bens até 7.500 o FESP está isento. Tá? Diferente. Aí, acima de 7.500 o FESP, ó. Acima de 7.500 o FESP, eu recolho 2,5%. 2,5%. Aí ainda o artigo 20, salvo engano, fala isso. Acima de 12 mil FESPs, eu recolho 4%. Só que aqui entra móveis e imóveis, tá? Móveis e imóveis. Móveis e imóveis. Tudo, hein? Dinheiro, tudo entra aqui, tá? Aí deixou essa isenção. Eu vou fazer um cálculo aqui para vocês, ó. Vamos supor que a pessoa deixou 500 mil reais de sucessão já. Já tirei minha ação, tirei tudo, ó. De sucessão, ó. 500 mil reais de sucessão, tá? E morreu em 2001. E eu vou recolher o ITCM dele. Vamos supor que a nossa UFESP, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um trato aqui, ó. A nossa UFESP vale 20 reais. Vamos fazer um trato que a nossa UFESP... Eu sei que é 20, 23, né? 23 quebrado, né? Mas vamos colocar 20 para arredondar, fica mais fácil. Uma UFESP nossa, ó. Uma UFESP nossa vale 20 reais, tá? Vale 20 reais, uma UFESP. Então, o meu patrimônio é de 500 mil, né? Do falecido é 500 mil. 7.500 UFESP isento. Quanto que dá 7.500 UFESP vezes 20? 150 mil. 150 mil isento. 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 Só que o meu patrimônio não é 150, é acima de 7.500. Portanto, eu recolho 2,5. 7.500 UFESP menos 12 mil FESP, quanto que dá? 7.500 menos 12 mil FESP, dá quanto? 12 mil FESP vezes 20, 240, não é? Menos 150 dá quanto? 240 mil, que é aqui, 12 mil FESPs. Menos 150, que é 7.500 FESP, dá quanto? 90, né? 240 menos 150, 90 mil. 90 mil, eu recolho 2,5%. Só que o meu patrimônio não é 240 mil, não é 12 mil FESP, é acima de 12 mil. Então, acima de 12 mil, que é 240 mil reais, menos 500 dá quanto? 240 mil, não é 12 mil FESP? Menos 500 mil dá quanto? 260. 260 eu recolho 4%. Quantos que fizeram isso? Pegou os 4 e recolheu sobre os 500? 4 sobre os 500? Não, é escalonado. Escalonado. Isento aqui, 2,5 aqui, 4 aqui. Por isso que o Alckmin mudou a lei. Porque até milionário estava isento. Até o Covas ficou isento. Que ele morreu no ano seguinte, 2001. Ele pegou a lei. Não é? Todo mundo está isento, até milionário. Aquele que tem 50 milhões precisa de isenção de 150 mil? Não. Mas estava isento. Porque está escalonado. Ó. E não é dos 4 sobre os 500, é dessa forma que tem que ser aplicado. E hoje está certinho, o programa está preenchendo dessa forma. Antigamente você tinha que reclamar no sistema, reclamar com o fiscal que o sistema estava equivocado, estava pegando os 4% sobre os 500. Mas a leitura do artigo 6º com o artigo 20, ou 16, salvo engano, é assim, é escalonado. Tanto é que estão separados o artigo. O artigo 6º fala isenção, o 16 fala que esses dois, tá? Da lei. Não é os 4% sobre os 500, hein? Escalonado, assim. Aí eu costumo dizer assim, sorte de quem morreu em 2001, né? Sorte de quem morreu em 2001. Sorte da família, né? Que às vezes está isento. Muita gente está isento. E você vai entrar com o inventário hoje, de 2001, mas está isento. Paga multa? Não. Multa de nada é nada se está isento. Não tem multa. Você pode entrar a hora que você quiser com o inventário. Porque o fato gerador é a data da morte, então não vai mudar. Vai mudar. Por isso que eu falo sorte de quem morreu em 2001. Né? Bom, aí veio aqui a lei estadual. A lei estadual 10.992/01, que é a lei Alckmin, serve para quem? Para quem morreu em 2002 até hoje, tá? Até hoje. O decreto, ele só regulamentou, tá? Ele só regulamentou a lei. Essa lei aqui vai até hoje.
E essa lei, o Alckmin falou assim, não, está tudo errado, estão perdendo dinheiro, né? O Estado está perdendo dinheiro. Portanto, ele mudou, ele deixou isenção, sim, deixou isenção. Mas olha a isenção do Alckmin no artigo 6º que ele fez. Imóvel até 5.000 FESPs, uma que ele diminuiu o FESP, nas 7.500. Imóvel, ele colocou imóvel, falou bens. Imóvel até 5.000 FESPs e desde que todos os herdeiros nele residam. Primeiro é sobre imóvel. Vamos supor que o nosso FESP é R$20. Imóvel 5.000 FESP, dava o quê? R$100.000. Até R$100.000 está isento. Ah, mas havia, por exemplo, o imóvel passou o valor, 120 mil. 120 mil, vai pagar imposto. Ah, professor, mas tira a ameação da mulher, vai ficar 60. A título de isenção, não tira a ameação. É imóvel, está falando. Ele não está falando sobre os bens, que daí eu tiro a ameação. Ele falou sobre imóvel, entendeu? Imóvel é imóvel. Quanto que vale o imóvel? 120 mil, vai pagar imposto. É lógico que vai pagar sobre a ameação. Aí tudo, vai pagar sobre a metade, que a ameação não paga. Vai pagar somente sobre a metade, sobre a ameação não. Aí você tira a ameação na hora de pagar o tributo. Você vai pagar sobre 60 mil. Mas a título de isenção é 120, acabou, não tem isenção. Que é imóvel, ele falou imóvel. Imóvel até 5.000 FESP, entendeu? Se for aqui em São Paulo é referencial. Ixi, R$100.000 é referencial, não... nem projeto Minha Casa Minha Vida é 100 mil mais. Projeto Minha Casa Minha Vida aumentaram para 200 mil. E projeto Minha Casa Minha Vida é para pessoas mais humildes. Aumentou para 200. Imagina, R$100.000, periferia, e ainda deve ser um terreninho só. Né? E aí estaria isento. Tá? Imóvel até 5. E ainda todos os herdeiros dele residam. Segunda complicação, todos os herdeiros dele residam. Puxa, todos os herdeiros dele residam ainda? Normalmente, se morreu de ordem natural, já casaram tudo. A não ser que tem umas encalhadas lá, né? Aí só para aquelas pessoas. Tem 4 filhos. 2 filhos moram, 2 não. Aí você pede isenção lá no posto fiscal que eles dão. Isenção para os 2 que moram, os outros 2 não. Aí eu vou falar que todo mundo mora lá. Fala para o cliente assinar, você não, né? Que ele vai vir em cima de você a responsabilidade. E ele vai falar assim, é o advogado que deu a ideia ainda, vai falar. Que eles descobrem. Como que descobrem? Imposto de renda. Imposto de renda está batendo com declaração. Eles declaram que moram tudo lá. No imposto de renda deles, não, declarou que moram em outro lugar. O próprio imposto de renda cruzou e bateu. Então, assim, não tem... O advogado não tem o que falar para burlar. Tem que falar, olha, não vai dar, só vai dar errado. Tem. Mas você quer fazer? Conta e risco seu. Eu não vou fazer, eu não vou me responsabilizar sobre isso. Tá? Toma cuidado, porque os clientes sabem que depois ele vira contra você. Ele vai falar, não fui eu, foi o advogado que escreveu. Tá? Bom, mais uma isenção. Único imóvel até 2.500 FESPs. Único aí, agora é único. Tá? Esse outro não, esse outro é até 5.000 e desde que todos os herdeiros nele residam, ou seja, é para moradia. Não precisa ser único. Agora, esse aqui é a isenção de único imóvel até 2.500 FESPs. Imóvel até 2.500 FESP, piorou ainda. R$50.000, tá? Aí está isento, lógico que tem que isentar, né? Só R$50.000. É posse. Invasão. Não, não, está isento não. Tá? Bom, no interior até pode ter, né? Aqui na capital é mais difícil. No interior pode até ter, se realmente o valor venal é 50 mil. Bom, outro. Mais uma isenção. Dinheiro em instituição financeira até 1.000 FESPs. Dinheiro em instituição financeira até 1.000 FESPs está isento também. Tá? Está isento. Agora passou de 1.000 FESPs, já vai pagar. Vai pagar. Mais uma isenção. Todas as verbas trabalhistas do autor da herança. Todas as verbas trabalhistas. Ou seja, houve uma rescisão contratual de trabalho em razão da morte dele, foi pago tudo, não paga imposto. Tá? Isso não paga imposto. Ó, não estão nessas isenções. Se não estiverem nessas isenções, 4%. A alíquota é essa, 4%. Sobre bens móveis e imóveis. 4% sobre tudo, hein? Móveis e imóveis, tudo, hein? E preste atenção se o ano que vem não vai mudar. Vários estados já estão aumentando para 8%. Pernambuco já era 8%, tá? Mas parece que agora Paraná vai aumentar também, já anunciou, e também parece que Goiás vai aumentar, que me falaram a semana passada, que vai aumentar também para 8%. Estão pegando o teto já, o teto é 8%, tá? Que pode aumentar. Parece que a partir de tudo do ano que vem. Aqui não foi falado nada ainda, né? Em São Paulo não foi falado nada, tá?
mas é pesado. Bens móveis e imóveis. Bom, pessoal, eu vou deixar então para a próxima aula e última falar de arrolamento sumário, arrolamento comum e inventário, tá? Inventário. E fala um pouquinho das custas nossas aqui, como faz para recolher as custas no nosso processo de inventário, tá? Inventário, arrolamento sumário e arrolamento comum. Até a próxima semana e um bom final de semana para todos, tá? Obrigado.